Ah, muito bem, queridos jovens, é um prazer poder dar essa aula para vocês. Espero que possamos aprender bastante juntos. E hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios 98, tá bom? E espero que nós possamos aprender o que o Salvador Jesus Cristo tem para nos ensinar. Para iniciar essa aula, eu quero colocar o que estava acontecendo naquela época, tá bom? E era uma situação muito difícil para a igreja, porque ali começou algumas perseguições. Quando os santos eles chegaram lá no Missouri para edificar Sião, surgiram tensões com os moradores do condado de Jackson. Foi conflitos políticos, foi divergências religiosas e decisões insensatas. Inclusive, deixaram de construir o templo por causa disso, né? Porque o Senhor ordenou. E isso aumentou cada vez mais os problemas. Durante o verão de 1833, grupos de justiceiros se reuniram para expulsar os santos do condado de Jackson à força. O bispo Edward Pettridge e Charles Allen foram espancados e cobertos de piches e penas. A gráfica de W. W. Phelps foi destruída e as páginas do livro de mandamentos, que a gente conhece como livro de Doutrina e Convênios hoje, foram espalhadas pelas ruas. Vienna Jacks, juntamente com a irmã Mary e Caroline Hollins, coletaram corajosamente o máximo possível de páginas de revelações antes de serem destruídas. Elas correram e se esconderam da turba, protegendo as revelações. No ataque, muitos santos foram forçados a deixar suas casas sob a mira de uma arma. Então, nessa época, a igreja estava sofrendo muita tribulação. E as pessoas estavam completamente irritadas com isso, né? Elas estavam bravas e os membros da igreja estavam sofrendo demais. Então, eu quero fazer algumas perguntas, mas antes de continuar, eu quero falar para vocês o seguinte, que durante essa aula, é, abaixo desta aula aqui, tem um link onde vocês vão responder três perguntas nesse formulário, tá bom? E a última pergunta é para você fazer um resumo da aula, tá? Então, preste bastante atenção para que no final você consiga preencher essas três perguntas, tá bom? Então, eu queria fazer três perguntas iniciais. Em que situações é difícil ser paciente? Pensa sobre isso. Que situações para você? Pode ser algo do cotidiano, pode ser alguém que mexa nas suas coisas, te deixa irritado, alguém que fala alguma coisa sobre você te deixa irritado. Quais são as coisas que tiram a sua paciência? A segunda coisa, quais são algumas situações em que você teve que ser paciente? Às vezes é com uma doença, às vezes com um problema familiar, às vezes no estudo, às vezes alguém doente e você teve que ter paciência. Então, pense sobre isso. Quais situações você já teve que ter paciência? E a outra, em uma escala de 1 a 10, sendo 10 muito paciente, quão paciente você acha que é? Pensa sobre isso. Mas o que eu quero que vocês anotem, tá bom? Pegue um caderno, escreva tudo isso aqui e vai respondendo realmente. Em que situações é difícil ser paciente? Quais são algumas situações em que você teve que ser paciente em uma escala de 1 a 10, sendo 10 muito paciente? Quão paciente você acha que é? Às vezes a gente acha que é muito, às vezes acha que é pouco, às vezes a gente acha que não tem paciência nenhuma, mas cada um tem a sua natureza, tá bom? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você no seu caderno e também no formulário. Em que situações o senhor deseja que você seja paciente? Por quê? Então, essa é uma pergunta para você ponderar e escrever tanto no seu diário de estudo aí, quanto no formulário. Em que situações o senhor deseja que você seja paciente e por quê? Ok? Então, contando, por que que eu estou iniciando com essas perguntas? Porque os membros da igreja estavam sofrendo, eles estavam tendo muita dificuldade. E o Senhor então deu a sessão 98 de Doutrina e Convênios falando exatamente sobre isso, sobre paciência. Vamos olhar essa escritura, Doutrina e Convênios 98, de 1 a 3. Fala assim, ó. Em verdade vos digo, meus amigos, não temais, que se console o vosso coração. Sim, regozijai-vos sempre em tudo dai graça.
esperando pacientemente no Senhor, porque vossas orações chegaram aos ouvidos do Senhor de sábado, aos ouvidos do Senhor de Sabaote, e estão registradas com este selo e testemunho. O Senhor jurou e decretou que serão atendidos. Portanto, ele vos faz esta promessa, como um convênio imutável de que serão cumpridas. E todas as coisas que vos tiverem afligidos reverterão para o vosso bem e para a glória de meu nome, diz o Senhor. Né? Então, o Senhor ele faz algumas promessas para aqueles que estão passando por desafios, para que a gente espere pacientemente. Então, eu quero colocar uma pergunta. De que forma esse conselho pode ter ajudado os membros da igreja no Missor? Como esse conselho pode ajudar você ou alguém que você conhece a lidar com algo tão difícil? Hoje de manhã eu fui visitar um irmão, ele está com pneumonia e o seu pulmão, do lado direito, está completamente infectado por uma bactéria. Ele tem sofrido bastante. E nós fomos visitá-lo. Ele ficou alguns dias internados e nós fomos visitá-lo. E ele não consegue respirar muito. Ele tem dificuldade para respirar por causa dessa infecção no pulmão. Mas ele estava lá, sorridente, paciente, calmo, mesmo com toda a dificuldade, ele estava calmo. O melhor de tudo, ele reconhecia a mão de Deus que estava sobre ele. Então ele fala, eu sei, ele falou para nós, ele prestou um testemunho dizendo que ele sabia que ele precisava passar por aquilo porque para ele aprender mais gratidão. Então ele estava muito, assim, muito paciente, mesmo com toda aquela dificuldade. E eu queria que vocês respondessem essa pergunta no seu diário de estudo, e essa é a segunda pergunta que você vai responder no formulário também. Como esse conselho pode ajudar você ou alguém que você conhece a lidar com algo difícil? Quais são alguns princípios que você pode identificar nesses versículos, né, que fala sobre paciência e quais são as promessas que Deus tem para nós? E, baseado em Doutrina e Convênios 98, de 1 a 13, eu quero que vocês completem essa frase. Ao esperarmos pacientemente no Senhor, Ele faz convênio de, e aí você vai escrever, olhando para essa escritura, quais são alguns convênios que o Senhor tem feito para nós, feito conosco e que promete que nós vamos ser abençoados, tá bom? Então, eu quero que vocês completem esta frase. Perfeito? O Elder Ballard, ele fala algo muito importante sobre ter paciência. Ele fala assim, ó, esperar no Senhor implica obediência. Eu vou ler aqui, porque ele está mais difícil para mim. Esperar no Senhor implica em obediência contínua e progresso espiritual em direção a Ele. Esperar no Senhor não significa simplesmente esperar o tempo passar. Nunca devemos pensar que estamos em uma sala de espera. Esperar no Senhor significa que devemos agir. Aprendi ao longo dos anos que nossa esperança em Cristo aumenta quando servimos ao próximo. Ao servirmos como Jesus serviu, naturalmente aumentamos nossa esperança nele. O crescimento pessoal que podemos alcançar agora, enquanto esperamos no Senhor e em suas promessas, é um elemento sagrado e inestimável de seu plano para cada um de nós. Né? Então, Elder Ballard, ele está falando que esperar no Senhor não é ficar passivo, tudo bem, as coisas aqui. Não é isso. Esperar no Senhor é fazer a vontade dele, e da forma que quanto mais você faz a vontade dele, mais você se torna como ele, mais você tem esperança nele. Né? Nessa visita que eu falei para vocês, eu vi o irmão assim, com a disposição de servir, mesmo com a incapacidade de servir, uma disposição de servir, dizendo que ele passou a conhecer mais a Cristo devido ao seu desafio. E a paciência dele me chamou assim muita atenção. Porque era uma doença, mas ele não estava passivo na doença, vou deixar ela passar. Não, ele estava orando, ele estava lendo as escrituras, ele estava
buscando ao Senhor, estava prestando seu testemunho, mesmo dentro, em uma cama, mesmo em sua cama de leito ali de doença, ele ainda estava prestando um testemunho do Salvador. Ele já estava prestando um serviço para o Salvador. E isso trazia mais esperança para ele. E por isso, quero fazer uma pergunta para vocês. Olhando para essa citação do presidente Ballard, responda o seguinte: quais são algumas maneiras de esperarmos pacientemente no Senhor em momentos de aflição? Todas essas perguntas que eu estou fazendo, eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: para todas as vezes que você olhar, você para o vídeo, você responde e depois você volta a assistir. Ou então você assiste toda a aula e depois volta para assistir novamente, parando o vídeo, respondendo as perguntas, tá bom? Não deixe de fazer, porque isso vai ajudar você a crescer no seu testemunho e também ter uma esperança no Salvador Jesus Cristo. Ok? Muito bem. O presidente Nelson, ele fala algo maravilhoso para nós sobre paciência, né? Ele realmente falou sobre esses versículos, 88 de 1 a 3. Ele fala assim, ó: se orarmos com uma perspectiva eterna, não precisaremos questionar se nossas súplicas sinceras e sofrimentos serão ouvidos. O Senhor escolheu suas palavras mais fortes para nos assegurar. Selo, testamento, jurou, decretou, convênio imutável. Irmãos e irmãs, creiam nele. Deus vai atender às suas orações sinceras e sua fé será fortalecida. Lembra que o Senhor falou nessa escritura que ele vai fortalecer, ele vai selar, ele vai assegurar, ele gerou, ele decretou, ele fez um convênio de que as nossas orações serão respondidas, mesmo mediante nossos sofrimentos, ok? Agora, essa é uma terceira pergunta que você deve responder também no formulário, mas também no seu caderno de estudo. O que essa declaração ensina a você sobre o Senhor? Pensa sobre isso. O que essa declaração ensina a você sobre o Senhor? E a segunda, de que forma o entendimento desses ensinamentos podem ajudar alguém a esperar pacientemente nele? De que forma, né, esses convênios, essas declarações do Senhor Jesus Cristo para nós, que são bem fortes, né? Ele jurou, ele decretou, ele assegurou, ele fez um convênio imutável de que ele vai responder nossas orações. De que forma o entendimento desses ensinamentos pode ajudar alguém a esperar pacientemente no Senhor, certo? E claro, né, o livro de Mórmon, ele ensina sobre isso. O livro de Mórmon, ele nos dá meios para aprender um pouco mais. Quando quando o Neff estava ensinando, quando o Lei estava ensinando, quando o Lei estava falando, né, no final para o seu filho Jacó, ele teve aqueles dois filhos no deserto, né? Jacó e José. Ele estava falando para Jacó, né? Ele estava dando alguns ensinamentos. E ele fala assim, isso está em 2 Nefe 2, de 1 a 2. Ele fala: e agora, Jacó, falo a ti, tu és meu primogênito nos dias da minha tribulação no deserto. E eis que na tua infância sofrestes aflições e muito pesar por causa da rudeza de teus irmãos. Não obstante, Jacó, meu primogênito no deserto, conheces a grandeza de Deus, e ele consagrará tuas aflições para o teu benefício. Então, eles, claro, a gente conhece a história do livro de Mórmon, onde eles foram muito, assim, eles sofreram muito por causa dos seus irmãos, né? Lamã e Lemuel, e alguns dos filhos de Ismael, e as filhas de Ismael, eles acabaram sofrendo muito, principalmente os mais novos, tiveram muitas necessidades lá. E a pergunta que eu faço é: o que você encontrou nesses versículos que poderia ajudar alguém a esperar pacientemente no Senhor?
que palavras ou frases você diria a alguém que esteja passando por uma provação? Por quê? As provações, elas são algo que são inerente à nossa decisão. Elas virão, seja de uma maneira ou seja de outra, as provações elas virão. Seja por doença, seja por desemprego, seja por falta de saúde, seja problemas no estudo, seja desafios da missão, quando vocês estiverem na missão, seja no casamento, seja na família, seja com os pais, seja com amigos, sempre vai aparecer algum desafio na sua vida. E como é que você vai esperar no Senhor? Como é que você vai vencer os seus desafios, mesmo mediante a tanto sacrifício, a tantos desafios, né? É, eu conheci uma jovem, ela é batizada sozinha na igreja. Ela nasceu com um problema congênito. Ela não tem as duas pernas. Ela nasceu sem as duas pernas. A sua mão esquerda não é formada. Ela é fechada assim, só tem alguns pontinhos assim na mão. Só, alguns pontinhos. Sua mão direita é que funciona. A mão direita ela é formada certinha, né? E a parte do seu rosto é um pouco deformada. Então ela basicamente fala com meia boca aberta assim, a outra parte fica mais fechada. Ela tem uma cadeira de roda, que é elétrica, né? Então ela vai para todo lugar com aquela cadeira. Mas o mais incrível, ela não falta à igreja nenhum domingo. Domingo agora ela tem um testemunho, ela deu um discurso, deu um testemunho vigoroso do Salvador, do amor que ela tem pelo Salvador. Claro, é nítido os desafios que ela tem, é nítido, assim, é uma pessoa que nunca vai andar, é uma pessoa, mas ela se colocou move da maneira dela, né? É uma pessoa que talvez nunca vai conseguir dançar, jogar um jogo, talvez nunca nadar, porque ela não tem essa condição. Então, mas ainda assim, ela pacientemente espera no Senhor. E nesse final de semana eu vi uma cena assim que me comoveu demais. Em uma das aulas aqui, tem um jovem que foi batizado e ele nasceu com um problema. Ele não move, ele tem os braços, mas ele não move os braços. Ele não consegue erguer os braços ou pegar alguma coisa. Os braços dele é como se não tivesse vida. Ele não consegue movimentar os braços. Mas ele quer servir a Deus. Ele sempre quer servir a Deus. Pacientemente ele tenta servir a Deus. E eu vi um outro jovem, ele servindo para servir o sacramento, ele não consegue pegar na bandeja, porque ele não tem movimento, ele não tem sensibilidade, ele não mexe a mão. Ela é um pouco, os braços são um pouco mais curtos, ele tem os dedos tudo formadinho, mas ele não tem a capacidade de segurar alguma coisa. E esse final de semana eu vi um outro jovem ajudando ele. Então ele colocou a bandeja na mão dele, apertou os dedos dele assim, né? Como pegou a mão, colocou a bandeja na mão e apertou os dedos dele e ajudou ele a levar a todas as pessoas. Ele não serviu o sacramento para muita gente, mesmo porque ele tem até uma certa dificuldade de andar. E andando em dois assim é mais difícil ainda. Mas ele serviu todo mundo que estava no púlpito e serviu algumas pessoas que estavam embaixo. Eu fiquei olhando aquilo, meu coração se encheu de tanta alegria, mas assim, de tanta paz, de que tem tanta gente assim, com essa dificuldade, mas que estão dispostas a servir, mesmo com as provações, porque elas estão buscando no Senhor. Então, eu quero convidar vocês a fazer a mesma coisa, né? Buscar no Senhor mediante as dificuldades e os desafios. Não importa qual seja, o Senhor vai ouvir todas as suas orações. Não importa, Ele vai te ajudar em todos os seus desafios, mas você precisa acreditar nisso. Como o presidente Nelson disse, acredite nele. E
Por fim, eu quero que vocês façam o seguinte: nesse formulário que vai estar aqui embaixo, você faça um breve resumo desta aula, tá bom? Para poder, para poder preencher todo esse formulário. Então, você tem três perguntas e mais um breve testemunho, um breve resumo dessa aula, tá? Então, eu só quero prestar o meu testemunho. Novamente, quando assistir essa aula, não passe no olho assim, só ouça. Escreva, sabe? Vai lá, escreva, aprenda. Quando você escreve, o Senhor vai te revelar as coisas que você precisa. O Senhor vai te mostrar as coisas que você precisa. E você vai reconhecer um pouquinho mais sobre você. E principalmente, você vai ver a mão de Deus agindo em sua vida. Tá bom? Peço o meu testemunho de que eu sei que Cristo vive, que Ele é o nosso Salvador, nosso Redentor e nosso Juiz. E nós podemos um dia, com certeza, voltar à Sua presença se nós guardarmos os Seus mandamentos. Peço esse meu testemunho e deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.